Fala, meus amigos, aqui é o Clóvis de Brasília. Então nós temos a escola de Frankfurt, né, que é de 1920, é um pouquinho antes ali da Segunda Guerra Mundial, que é uma das escolas que é uma das bases do marxismo cultural, uma das bases da ideologia comunista. Então eles defendem essa tese do lumping proletariado, né? Eles são contra o cristianismo, né? Então o cristianismo é uma antítese. Eles chamam o cristianismo de... Eles dizem que são ideologias pagãs, né? O cristianismo. Eu fiz esse estudo aqui. Vamos lá. A Escola de Frankfurt, também conhecido como teoria crítica, é um grupo de filósofos teóricos sociais que se originou na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, na década de 1920. A escola inclui pensadores como os Marx Horkheimer, Theodor Adorno e Marcuse e Jorgen Habermas. O termo lumping proletariado, né, que é isso aqui, ó, lumping proletariado, que eles dizem que é um agente revolucionário. O que é o lumping proletariado? Quem são os lumping proletariados? São os bandidos, prostitutas, essas pessoas, os mendigos, essas pessoas marginalizadas. E eles dizem que essas pessoas são usadas como agentes na Revolução Comunista. Se refere a pessoas que vivem na pobreza, extrema pobreza, que não têm uma posição na classe trabalhadora organizada, e são frequentemente marginalizadas e socialmente podem estar envolvidas em atividades criminosas e de subsistência. O conceito foi cunhado pelo próprio Karl Marx, né, no século XIX, em 1800 e pouco, né, 1800 e pouco para 1800 no século aí, 19. Então ele tenha sido desenvolvido posteriormente pelos filósofos da Escola de Frankfurt. Então, quem inventou isso foi o Karl Marx e os caras, os filósofos da Escola de Frankfurt, eles aprimoraram essa ideia de usar o lumping proletariado como um agente da Revolução Comunista. O que é o lumping proletariado? São os presidiários, essas pessoas ligadas ao crime organizado, ladrões, prostitutas, e eles usam essas pessoas como agentes revolucionários. Agentes da Revolução Comunista. Ó. A Escola de Frankfurt argumentou que o lumping proletariado não poderia ser uma base para a Revolução Socialista porque eles não possuíam uma consciência de classe e estavam desorganizados. Em vez disso, eles argumentaram que a classe trabalhadora organizada, que inclui trabalhadores industriais e sindicais, né, era a classe capaz de liderar a Revolução Socialista. Isso aqui é segundo o ChatGPT. ChatGPT ele tem uma tendência a distorcer isso aqui. Olavo disse que essas pessoas, eles são defendidos aqui por esses filósofos, que eles são usados sim como agente da Revolução Comunista. Inclusive eu botei aqui o Olavo Podcast, você vai ver já nas primeiras aulas do Olavo, ele vai estar falando sobre o lumping proletariado. Então ele vai falar sobre aqui no Olavo Podcast, né? Eu botei aqui no site, né, Brasil Cristão. Então alguns críticos argumentam que a Escola de Frankfurt subestimou o potencial revolucionário do lumping proletariado, a sua capacidade de organizar e lutar, né? Alguns teóricos marxistas posteriormente, né, como Frantz Fanon, argumentam que as pessoas que vivem na pobreza extrema podem desempenhar um papel importante na transformação social em sociedades colonizadas e neocolonialistas. Tá. Descrição do lumping proletariado pela Wikipédia. É um termo, pode ser traduzido ao pé da letra como homem-trapo, né, farrapos. São tipo mendigos, mas o lumping também pode ser os presidiários, bandidos, criminosos e prostitutas e outros. E pessoas também de periferia. Então eles são usados como agentes da Revolução Comunista. E os partidos comunistas têm interesse
que essa classe se expanda bastante, porque eles vão usar a consciência dessa classe aqui para ganhar apoio político, né? Eles ganham muito apoio político nessa classe lumpenproletariado. Como é que o cristianismo era visto na escola de Frankfurt, né? Aqui cada um tem uma visão, né? Essa aqui é a visão do ChatGPT. A gente sabe que o ChatGPT ele arrasta pro lado comunista, né? Então vamos lá. Theodor Adorno, um dos principais teóricos da escola de Frankfurt, era judeu, né? Criticou o cristianismo por a sua suposta tolerância com o antissemitismo. Quando fala antissemitismo, está falando contra os judeus. Então está falando que os cristãos toleravam o antissemitismo. O antissemitismo, no caso, quem era antissemita era o próprio Karl Marx, e os comunistas são antissemitas. E o Karl Marx era um judeu antissemita e o Hitler é outro antissemita. E esses comunistas que fizeram revoluções comunistas, todos são antissemitas, começam sendo antissemitas, né? O pessoal da Brasil Paralelo disse que o Lenin começou antissemita, fazendo a revolução, e depois ele descobre que era judeu. Então, por outro lado, Horkheimer, outro teórico da escola de Frankfurt, argumentou que o cristianismo tinha um potencial emancipatório, especialmente na forma da ética cristã da compaixão. Aqui quando fala emancipar, aqui está falando de emancipação, falando de libertar, né? Libertar. Então tem que ver o contexto disso aqui. Porque o Karl Marx manda se emancipar do cristianismo. Emancipar é se libertar do cristianismo. Ele fala que os comunistas têm que negar o cristianismo. Então isso aqui existe também, isso é real. Alguns teóricos da escola de Frankfurt, como o Marcuse, né, argumentam que a religião cristã era uma forma de alienação e mantinham as pessoas submissas conforme o status quo. Então era usada como... eles dizem que era usada como um papel colonialista, né, que colonizava as pessoas e que controlava as pessoas. Então eles têm essa visão desde o Karl Marx, desde do princípio lá do comunismo. Eles têm essa visão de que o cristianismo é usado como um meio de colonizar as classes sociais. E eles são contra o cristianismo. Em resumo, não há posição unificada da escola de Frankfurt, porque cada um pensava de um jeito. Tá. O termo lumpenproletariado era associado com bandidos e prostitutas? Sim. O termo lumpenproletariado era associado com pessoas que viviam na pobreza extrema e não tinham uma posição na classe trabalhadora. Essas pessoas eram marginalizadas, né? E podiam sim estar envolvidos com criminosos ou ser criminosos. O termo foi cunhado por Karl Marx, né, no vocabulário marxista. Na concepção do Marx, o lumpen era visto como uma classe social desorganizada, despolitizada. E não tinha consciência de classe, não tinha um potencial revolucionário. Na concepção do Karl Marx, né? Mas o que acontece? Essas pessoas podem querer redirecionar essas classes, né? Ou direcionar essas consciências de classe para uma direção política. É o que os comunistas fazem. O termo alemão significa trapos, farrapada, era considerado inferiores ou indignas de representação política. Mas a gente sabe que esses caras são usados como agente revolucionário. O próprio... eu estava ouvindo a primeira aula do Olavo. Ele faz uma tese sobre... Ele refuta as teses do próprio... agora o ministro da Economia, o Haddad. Ele escreveu uma tese... ele reescreve Ele reescreve, se eu não me engano, aqui nas primeiras aulinhas aqui do Olavo, né? Ele diz que o Haddad, ele como tese de faculdade, ele reescreve o Manifesto Comunista em uma outra versão. No entanto, é importante notar que nem todas as pessoas que vivem na pobreza extrema estão envolvidas com atividades de subsistência, são necessariamente lumpenproletariado. Por exemplo, cristãos não são lumpenproletariado, eles saem dessa... Cristão, quando ele se torna cristão, ele sai dessa condição de lumpenproletariado, de drogado, de prostitutas. Então o cristianismo, ele liberta
Ele tira as pessoas disso aqui. E os revolucionários comunistas querem usar essa classe lumpen proletariada como um agente revolucionário. Ela é composta por indivíduos marginalizados, excluídos do sistema econômico e sem acesso a emprego ou meio de produção. Embora alguns teóricos marxistas tenham considerado essa classe como inútil e desorganizada, como o Engels, né? O Engels considera como uma classe potencial, tá vendo? Então eles usam essa classe para mobilização politizada para lutar contra a opressão capitalista. Então, quando fala capitalista, aqui você também bota cristão no meio e bota os conservadores no meio. Então eles usam essas classes como agentes revolucionários, agentes que são usados na Revolução Comunista. Então eles têm interesse que essa classe lumpen proletariada, né, que essa classe de bandidos, prostitutas, essas classes de drogados aumentem, porque eles são usados como agentes revolucionários, agentes da Revolução Comunista. Aqui, ó, eu botei uma nota. Essa aqui é uma nota minha, essas notas aqui foi eu que escrevi. Olavo deixa claro que essa classe é utilizada como força revolucionária para implementar o regime comunista e depois é prontamente descartada em todos os países comunistas e socialistas. Então eles usam, sim, o Lenin usou, o Stalin usou, esses caras usam os bandidos, prostitutas como agente revolucionário e depois os descartam prontamente. E eles querem que essas classes aumentem para que eles ganhem apoio político, que ganhem hegemonia política. Ainda deixa claro que as classes como crime organizado não podem ser controladas por vias estatais e que permitir que a esquerda use o crime organizado como um agente revolucionário é um grande erro. Olavo diz isso, né? Então Olavo de Carvalho ele fala, olha, é um perigo deixar que os comunistas no Brasil usem o crime organizado como agentes revolucionários, porque essas classes não têm como controlá-las depois pelo Estado. É mais fácil que essas classes controlem totalmente o Estado. E a gente vire uma sociedade narco-comunista. Então Olavo deixa isso muito claro nas aulas dele. A escola de Frankfurt vê o cristianismo como uma filosofia pagã? Sim. A escola de Frankfurt se preocupou em criticar a religião como uma forma de alienação e de dominação. Então a escola de Frankfurt, eles veem a religião cristã como uma filosofia pagã. E eles querem visceralmente destruir o cristianismo. Então o próprio Pedro Pôncio, que foi educado nas escolinhas do MST quando era criança, fala, olha, o cristianismo é inimigo da Revolução Comunista. Os pensadores da escola de Frankfurt desenvolveram uma crítica da religião que baseava em ideia de que a religião é uma forma de dominação ideológica. Então eles falam isso, se você pegar pautas do pessoal comunista, eles falam sempre em dominação ideológica, quando eles se referem ao cristianismo. Então eles se referem ao cristianismo, eles estão falando, não, então tem a parte da dominação ideológica. E falam do maniqueísmo e dominação ideológica. O tempo inteiro eles falam nisso. Eles falam que impede, compreendam e transformem a realidade. Essa crítica à religião se desenvolveu a partir da análise do papel que a religião desempenha na sociedade capitalista. Então eles enxergam o cristianismo como uma base para a sociedade capitalista e eles querem destruir o cristianismo. Os pensadores da escola de Frankfurt argumentavam que a religião funciona como uma forma de legitimar a ordem social existente, mantendo as pessoas em um estado de submissão e impedindo que elas questionem a estrutura social econômica que eles vivem. Então eles usam esse argumento aqui para querer destruir o cristianismo. Os pensadores da escola de Frankfurt, eles se preocuparam em analisar a relação entre religião e cultura de massa, que aqui, quando fala cultura de massa, é hegemonia cultural, criticando a forma de como a religião é utilizada como um elemento de produção de bens culturais em massa. Então eles falam, olha, a religião
toma a hegemonia cultural comunista, destrói. A religião é a única coisa que destrói a hegemonia cultural comunista em massa, é o cristianismo. E eles querem combater isso através da cultura em massa, como filme e programa de televisão. No entanto, é importante notar que a crítica da religião, desenvolvida pela Escola de Frankfurt, não foi uma crítica religiosa individual de experiência espiritual pessoal, né? Então esse pessoal também, eles são da escola de Karl Marx. Karl Marx manda se emancipar do cristianismo, e emancipar é negar o cristianismo. Foi uma crítica à forma de como a religião é usada como ferramenta de dominação ideológica na sociedade capitalista. Então eles combatem a religião, eles combatem o cristianismo. O comunismo é contra o cristianismo. Você tem que saber isso, que desde Karl Marx defende essa tese, a escola de Frankfurt defende essa tese, Antônio Gramsci defende essa tese, e os comunistas atuais, os progressistas, os comunistas, nas suas agendas progressistas, eles querem destruir o cristianismo porque eles dizem que o cristianismo é um meio de dominação ideológica da sociedade capitalista. Então isso é uma ideologia perigosa. Quem é cristão tem que saber que o comunismo é um inimigo do cristianismo. Inimigo. Eles são inimigos. E o cristianismo é abolido em todos os países comunistas, exceto na Rússia, em que eles têm o controle total da Igreja Católica Ortodoxa. Como eles não conseguiram abolir o cristianismo, eles tentaram abolir o cristianismo lá na Rússia, eles não conseguiram, eles aderiram, eles inventaram essa Igreja Católica Ortodoxa, que é diferente da Católica de Roma, né? Então eles usam esse cristianismo católico ortodoxo como um meio da Revolução Russa. Eles adaptaram o cristianismo como uma arma revolucionária, o que é um perigo, né? Porque eles podem distorcer totalmente aí a ética cristã, e a gente não sabe como é que isso é usado ainda. Vou ter que fazer um estudo separado depois para saber como é que isso é usado. Aqui nessa página eu botei aqui o podcast do Olavo. Aqui eu fiz vários estudos, Ivigandra, né? Que é o Ivigandra, que é uma das vozes conservadoras. O pragmatismo estratégico, isso aqui depois eu vou falar sobre isso, né? O pragmatismo estratégico é você falar na linguagem do povo. Então você tira aquela verborreia, aquela falácia argumentativa, para a gente tentar melhorar a comunicação, para ensinar sobre como combater o comunismo aí em massa. Então você dê depois uma olhada. Aqui eu fiz um estudo sobre a métrica semântica usada na Bíblia, né? Que é usada para fortalecer a fé, que a Bíblia usa esse... Quer ver? Eu fiz aqui um estudo, paralelismo, né? Então a Bíblia tem esse sistema de paralelismo bíblico, né? Que é uma indução de verdades. Eu chamo de indução de verdades. E quando a Bíblia começa a fazer indução de verdades, ela começa a fortalecer as crenças. Então é ali que a sua fé é formada, ali que a sua crença fica formada. Aqui fala, ó, por exemplo, os malfeitores são desarraigados, mas aqueles que esperam em Deus herdarão a terra. Então aqui é um paralelismo que usa antítese, né? Ideias contrárias. Paralelismo sinônimo, que são ideias semelhantes, né? Que eu chamo de verdades que induzem a pessoa a criar a fé, né? A fortalecer a fé. Eu não te indignes por causa dos malfeitores, não tem inveja dos que praticam iniquidade. Aí conclui, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então o salmista Davi, tanto ele quanto Salomão, se preocuparam em usar esse paralelismo para fortalecer a cultura judaico-cristã. Então aqui tem a adição e desenvolvimento de ideia. Também o Senhor dará o que é bom e a terra dará o seu fruto. Então isso aqui tudo é usado para fortalecer a fé cristã. E os comunistas querem destruir essa ética cristã, eles querem destruir tudo isso, a cultura, porque eles dizem que isso vai contra a ideologia deles. Então aqui eu fiz um estudo sobre o pragmatismo. O pragmatismo é falar na linguagem do povo. É uma chave de comunicação para a gente vencer a guerra cultural.
E ainda que a Bíblia usa acrósticos, né? Ou seja, o A, B, C, D, E, até o Z, né? Eles usam esses acrósticos aqui para fortalecer a educação dos filhos de Israel. Ele fez isso com intenção de educar os filhos de Israel. Ele usa esse acrósticos na Bíblia e usa o paralelismo bíblico. Repetições, provérbios são uma chave para fazer as pessoas se lembrarem das escrituras. Eu fiz esses estudos, botei aqui e é muito legal, tá bom? Vou ficando nessa, um abração, até a próxima. Fiquem todos com Deus, tá bom? Um abraço e até a próxima.